Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me carregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores neles. Vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos começar pela primeira leitura do livro do Eclesiastes, tão importante para nós. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O livro do Eclesiastes significa, de certa forma, uma nova etapa no pensamento religioso judaico, rompendo com muitos pontos do judaísmo tradicional anterior. Em algum momento pode parecer até pessimista, mas tem essa dose assim de realismo. Vaidade das vaidades, ou seja, aquilo que é relativo, que é passageiro e tantas vezes atrai o coração humano. Aqui coloca dois exemplos. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Ou seja, é uma ilusão. Se faz tanto, mas não deixa de ser uma injustiça. E às vezes nem ajuda aquele que não colaborou, como acontece com pais que sacrificam tanto e depois os filhos, de uma hora para outra, põem tudo a perder da herança, porque ele não aprendeu o valor do trabalho e o quanto custou aquilo que ele herdou. E outro exemplo, a própria realidade do trabalho humano com suas preocupações. Que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa
seu coração. Também isso é vaidade. Ou seja, o Eclesiastes aponta para as realidades da existência humana marcadas pela ambivalência do pecado e das nossas limitações. Mesmo o Antigo Testamento apresenta também outra vertente. O Salmo responsorial de hoje, por exemplo, Salmo 89, após falar: vós fazeis voltar ao pó todo mortal, eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. No entanto, a última estrofe do Salmo destaca a bondade de Deus. Saciai-nos de manhã com vosso amor, exultaremos de alegria todo dia, que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, Senhor, nosso trabalho. Reportando a própria realidade do Gênesis antes do pecado. Participação na obra do Criador. Dominai a terra, o ser humano, o homem e a mulher, como reis da criação. Mas se olhamos na perspectiva do Novo Testamento, ainda mais o pessimismo do Eclesiastes cede lugar a uma vertente otimista e bela. Como disse o Concílio Vaticano II, o Filho de Deus amou com o coração humano, trabalhou com mãos humanas. E o Papa São João Paulo II, na Labor Exerce, sobre o trabalho humano, fala do Cristo, filho do carpinteiro, trabalhador. Que bonito! E apresenta o trabalho nessa perspectiva de espiritualidade, uma forma de oração. Ao se encarnar e ao trabalhar, sendo filho do carpinteiro e, portanto, trabalhador, ele eleva a dignidade do trabalho e do trabalhador. A dignidade do trabalho, a dignidade do trabalhador como participação na obra do Criador, como forma de vivência de espiritualidade, uma forma também de se rezar, oferecendo trabalho. No entanto, mesmo com o dom maravilhoso da redenção e com a dignificação que o mistério da encarnação proporciona à humanidade, continua ainda sendo um perigo o risco de prender o coração no fruto do próprio trabalho ou do trabalho de outros. É alerta de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje, quando conta a parábola do homem que tem a ideia de derrubar os celeiros, construir maiores e dizer: meu caro, tu tens uma boa reserva, descansa, come, bebe, aproveita. E nosso Senhor conclui a parábola: mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Aqui vemos aquilo que é sabedoria do mundo, né? A pessoa está por cima. Isso que é vida. As pessoas dizem: isso que é vida.
O olhar de Deus é diferente, louco. Paulo diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, mas para os escolhidos é a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, tão maravilhosa, e que devemos pedir, como aliás nos inspira o capítulo 9 do livro da sabedoria. Me lembro uma vez Dom Eusébio, numa reflexão, disse: esse capítulo 9, intitulado na Bíblia da Ave Maria, Oração de Salomão para obter sabedoria, fica tão bem nos lábios de um sacerdote, um diácono, um agente pastoral, e eu diria um pai de família, uma mãe de família, a sabedoria do alto. São Tiago disse: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Como é importante pedir esse dom. É o que o apóstolo Paulo também nos exorta na carta aos Colossenses: se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas do alto. A sabedoria que vem de Deus, as coisas do alto. E ele coloca na linha contrária aquilo que vem de baixo, aquilo que pertence à terra. Fazei morrer o que em vós pertence à terra. E elenca os vícios que são próprios de uma vida mundana, que se opõe à sabedoria de Deus. Queremos deixar, meus irmãos e irmãs, que esta palavra penetre realmente o nosso coração e a nossa vida, prendendo mais e mais o nosso coração a Deus e às coisas do alto, para que possamos viver vida nova, sendo discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, pautando a vida nesse chamado à santidade e no testemunho diante de um mundo tantas vezes avesso ao pensamento de Deus, à sabedoria do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais difícil que seja seguir tua palavra.